Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos falar como a filantropia pode apoiar a ciência e a inovação. Estamos super felizes aqui, de receber convidados que a gente admira, acompanha. E só para a gente começar aqui, eu vou dar um contexto sobre esse tema de hoje. A filantropia pode transformar a ciência ao financiar pesquisas inovadoras e criar conexões entre cientistas e sociedade. Porém, para que isso aconteça de forma eficaz, é preciso fortalecer o diálogo entre pesquisadores e filântropos, além de repensar como esses recursos podem gerar impacto de longo prazo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre como a filantropia pode ser um motor para uma ciência que crie mais impacto. Então, eu sou Isadora Matiello, aqui do Impacto Científico, para quem já está ouvindo, para quem começou agora, prazer. Estou aqui ao lado da Ana. Ana, tudo bem? Como que você está hoje? Tudo bem? Também já falamos aqui, eu sou a Ana, fundadora da Wilinca, super prazer essa parceria com a Isa, do Impacto Científico, e estou super animada para a nossa conversa de hoje. Eu também, muito bom. Então, hoje temos aqui o José Luiz Egídio Setúbal, médico pediatra, presidente da Fundação José Luiz Setúbal, filântropo atuante na causa da saúde infantil, e o Hugo Aguilanil, geneticista, diretor-presidente do Instituto Serrapilheira, defensor da ciência de excelência no Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, José Luiz e Hugo, um prazer estar aqui com vocês. E bora começar essa conversa, né? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos conversar agora, começar conversando sobre o básico, né? Por que a gente está aqui falando sobre isso? Então, eu vou começar perguntando para o José Luiz, na sua visão, por que a filantropia precisa olhar com mais atenção para a ciência? Bom, eu vou responder a filantropia no Brasil, né? Porque a filantropia no mundo olha bastante de perto para a ciência. O Brasil é um país muito desigual, né? Essas desigualdades estão em todas as áreas. E então, um filântropo raramente vai pensar em pôr dinheiro na ciência. E porque a gente não é um país onde a ciência é vista e valorizada como devia, né? A gente é um país que dá muito mais valor às áreas de humanas do que às áreas científicas, eu diria. Então, não está no repertório dos filântropos brasileiros colocar dinheiro em ciência. Mas, no resto do mundo, nos Estados Unidos, 40% mais ou menos da ciência é financiada pela filantropia. Na Europa, menos, mas também na Coreia, na Alemanha e outros países, bastante do dinheiro que vai para a ciência, para a pesquisa, vem do setor privado, vamos dizer assim, filantrópico e privado. Então, eu acho que é uma oportunidade até estar aqui discutindo esse assunto para levantar a causa da pesquisa e da ciência para a filantropia.
Bacana. Queria te escutar também, Hugo, do seu ponto de vista, por que que a filantropia pode ter esse papel ativo, né? Mais ativo no Brasil no financiamento à ciência? Do meu ponto, bom, primeiro eu concordo muito. Acho que o Brasil realmente não se compara com o que se vê nos Estados Unidos ou na Europa. E eu acho que ela pode ter um papel muito importante na prática científica do país, porque os projetos que você hoje em dia no Brasil para financiar pesquisa, basicamente é um financiamento público, através das FAPs ou através do CNPq, da CAPES, que é um tipo de financiamento e, por ser público, ele é naturalmente um pouco mais cuidadoso com o que ele está financiando. O que estou querendo dizer com isso é que esses órgãos são absolutamente fundamentais. A ciência brasileira ela depende do orçamento público, mas existe a possibilidade de criar um outro espaço, um outro tipo de pesquisa, talvez um pouquinho mais ousada, talvez um pouquinho mais, que se arrisca mais, e isso dificilmente uma instituição pública vai fazer. Então a filantropia ela pode preencher e a gente não está falando de gente muito bons e de gente menos bons. Eu estou falando de algo que existe em cada pesquisador. Cada pesquisador tem uma ciência mais do dia a dia e cada pesquisador também tem um sonho, uma pesquisa um pouco mais usada, uma ideia que talvez não seja completamente testada, mas que pode, se ela dar certo, produzir resultados absolutamente importantes e disruptivos. Agora, evidentemente, essa ciência ela é mais arriscada, ela pode fracassar mais. Eu acho que o filantropo ele está no lugar onde ele aguenta um pouquinho mais de risco. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a filantropia para a ciência pode promover. Então, pode parecer que a gente está falando de financiamentos pequenos, se você compara com órgãos públicos, mas o impacto desses projetos assim, ousados pode ser grande. Então, pode ser um bom retorno, mas tem que ficar tranquilo com o fato que alguns desses projetos podem fracassar. Então tem isso. E tem vários outros assuntos, mas depois a gente fala. Boa, acho que a gente começou aqui com a parte mais básica, institucional até, né, do porquê a filantropia apoiar a ciência. Mas a gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Do porquê que vocês estão nessa agenda, né? Então, eu queria entender um pouco primeiro do José Luiz, como que foi, assim, porque tem a causa da saúde na infância é muito claro, mas tem a parte da fundação, do próprio Instituto PACE, que é focado em pesquisa, né? Então, eu queria entender em que momento que essa parte da ciência, da pesquisa, te fez ser o foco, né? Não, vamos apoiar, vamos colocar dinheiro, mesmo sabendo que a pesquisa pode trazer um retorno mais de longo prazo, igual o Hugo comentou. Então, eu queria que você comentasse como que foi isso, essa decisão para você. Bom, a nossa fundação faz 15 anos esse ano. Uhum. E quando eu fiz o projeto de instituir uma fundação, a gente começou a ideia com vamos dizer, a compra de um pronto-socorro aqui em São Paulo, né? O pronto-socorro Sabará, que era um pronto-socorro com um pequeno hospital em cima. E a ideia é que esse hospital sustentasse uma organização social com o resultado financeiro desse hospital. Desde o primeiro momento que foi concebida a ideia dessa fundação, o recurso para essa organização social era relativamente pequeno nas projeções. Uhum. E a gente, como o hospital também era pequeno, não cabia ali naquele momento pensar em fazer assistência médica.
E o que a gente pensou como um projeto social dessa fundação fosse que ela fizesse pesquisas que embasassem políticas públicas de saúde. Então, a ideia começou um pouco por aí. Só que o hospital deu muito certo. Hoje, a gente acaba tendo muitos recursos que vêm do hospital, mas a pesquisa continua sendo o mote, embora hoje a gente também faça assistência médica, né? Assistência médica. Mas a ideia de pesquisa vinha só complementando também que todos os centros médicos importantes, eles sempre têm o tripé, né, de ensino, pesquisa e assistência médica. Então, além das pesquisas para embasar políticas públicas, a gente também tem outras pesquisas dentro da saúde infantil. Mas você considera que você é um filântropo que apoia a ciência, assim, né? Que é nessa sim, questão da importância dessa pesquisa, né? Porque trazer, né, além desse tripé, mas até para outros programas, outros projetos que você faz parte de ciência, o porquê apoiar esse tipo de pesquisa? Então, como eu não tenho uma carreira acadêmica, né? Mas como médico eu sempre vi a importância, vamos dizer, das pesquisas, da ciência, de fazer uma prática embasada na ciência, né? Então, quando eu instituí a fundação e a ideia sempre da gente era de sempre trazer a ciência até para o mundo do terceiro setor, que era, e continua sendo, mas menos hoje em dia do que há 20 anos atrás. Você falava em fazer projetos sociais baseados em ciência e baseado em evidência, era quase que uma coisa que as pessoas levavam um susto, não estavam acostumadas. Então, a grande parte, né, das instituições, das organizações sociais acabam trabalhando com educação, eles tinham um viés muito, que eu comentei antes, muito ligado à área de humanas, mas não baseada em evidência, né? Evidentemente que você tem ciências em todas as áreas de conhecimento. Então, quando você cobrava isso deles, indicadores, métricas, as pessoas há 20 anos atrás, ficavam assustadas e perdidas. Hoje, não. Acho que muitas organizações já trabalham assim. Né? Hoje muda bastante, né? Legal. Não, eu acho que é até essa parte, né, que o Hugo comentou, né, do filântropo poder arriscar mais, mas também tem essa parte de inovar, né, assim, de trazer para o mercado, digamos assim, do terceiro setor, outras formas. Acredito que essas métricas ajudam, né, na decisão do que você vai apoiar, né? Sim. A gente tem, né, dentro desse assunto aí que o Hugo mencionou, a gente tem um livro, para quem se interessar, pode baixar diretamente do nosso site, que chama Filantropia de Risco, e que fala justamente do aporte da filantropia na ciência como um investimento de risco, né, que é muito importante. Perfeito. Não, tá lá. A gente vai deixar aqui na descrição. Inclusive, a gente já fez uma resenha desse livro, chamar o pessoal aí, quem sabe um grupo de estudo aí do livro, né, Ana? E você, Hugo, vamos lá. Você era o acadêmico, né? O pesquisador, fez a transição para gestor. Como que foi isso para você? O que te moveu, né, a estar nessa área até hoje?
É uma boa pergunta, Isadora. Eu me formei, sou geneticista, né, de formação. Eu sou francês, como vocês podem ouvir, e eu trabalhava lá na França. Tinha um laboratório de genética fundamental, trabalhando no envelhecimento, parte mais metabólica do envelhecimento. E era casado com uma brasileira. Então passava um tempo aqui, aí comecei a querer entender um pouco a pesquisa, como que a pesquisa no Brasil se organizava. Aí eu passei um tempo considerável na USP, no laboratório da Alicia Kowatowski, que está lá no Instituto de Química. Eu comecei a interagir cada vez mais com grupos brasileiros e eu gostava muito. Eu achava difícil as condições. Eu não sabia que eu estava no lugar mais fácil do país. Mas depois de certos anos fazendo essas idas e voltas, surgiu o nascimento do Instituto Serrapilheira. Aí eu pensei, não sabia muito bem do que se tratava, mas eu tinha entendido que era para fazer uma coisa filantrópica com um fundo patrimonial que dava estabilidade também, isso é muito importante, né? Você poder se projetar longo prazo é uma outra coisa que a filantropia pode fazer. No Brasil, num país que me parecia tão promissor, tão interessante, e eu tinha meus laços familiares, evidentemente. Então, eu apliquei, basicamente. Mandei foi uma história bem simples. E aí, eu não sei porquê até hoje, mas eles me selecionaram. Eu cheguei para tocar e está sendo uma experiência muito importante e é muito. Eu acho que o motor, né, o que me levou a fazer isso é impacto. Eu gostava da minha pesquisa, gostava muito de ser pesquisador, mas eu estava nesse momento que eu sentia uma pequena frustração da maneira como o cientista se comunicava com o resto do mundo. Eu sentia que tinha muito conhecimento, muita gente incrível, e que não conseguia muito bem se mostrar, vender isso para o mundo. E o Serrapilheira, quando ele foi concebido, que eu recebi quando eu apliquei, era uma instituição para promover ciência de excelência e divulgação científica. Isso estava no início. Eu pensei que interessante, né, de ter esses dois eixos tão importantes quanto, porque eu estava realmente nesse momento de pensar: precisamos comunicar melhor, precisamos comunicar com tomadores de decisão, com jornalistas, com a população geral, porque a ciência está completamente, ela não está, as pessoas não são muito distantes do que acontece na ciência. Eu acho que a gente perde muito de resultados científicos simplesmente porque a gente não sabe comunicá-los bem. Sim. Então eu pensei fazer isso num país como o Brasil, aqui era uma bela oportunidade, né? E aí eu mudei de carreira, basicamente. Boa, tá até hoje. E teve um benchmark, né, que você fez, assim, não tinha referências ainda no Brasil, né? Como que foi um pouquinho, assim, essa história? O modelo do Serrapilheira com esse fundo patrimonial, eu acho que não tinha muita outra referência. Tudo que tinha eram modelos estrangeiros, lidando com uma realidade absolutamente diferente, né? Então, é isso que eu fiz meu dever de casa. Chegando aqui, eu encontrei com todas as grandes fundações científicas, mas assim, a realidade é a realidade de um país onde a ciência não é considerada como uma prioridade. É isso que o José Luiz estava falando. Filântropos no Brasil, eles vão querer dar para projetos sociais, para luta com a equidade racial, são as coisas. E a ciência, ela faz parte também da construção de uma sociedade justa. Só que é mais difícil ver isso imediatamente, mas eu tive uma conversa muito boa com o antigo presidente do Institute for Advanced Studies, lá em Princeton, que também tem um endowment grande, que foi criado em 1929, exatamente no pior momento da recessão americana.
E ele me explicou que foi justamente nesse momento que o Flexner, que fez a doação inicial, resolveu fazer uma doação. Não tinha trabalho, a economia estava completamente fracassada, a sociedade era violenta, e a visão dele é que não só a gente precisava resolver essas questões econômicas rapidamente, mas a gente precisava de uma sociedade bem estruturada. Portanto, os tomadores de decisão iam ter que conversar com grandes instituições científicas. Tudo isso faz parte da construção de uma democracia, de um país que vai bem. Portanto, eu entendo que as questões mais prementes sociais sejam as mais fáceis de enxergar, mas é importante também ver o que vai estruturar a sociedade. Um país como o Brasil, que hoje em dia está no centro da questão climática, da questão da floresta, ele tem que ter uma ciência em ecologia da melhor qualidade, não tem outras escolhas. E não pode ser gente que não tem nenhuma relação com ciência que vão tomar essas decisões muito importantes para os biomas brasileiros, por exemplo. Então, isso é absolutamente importante, não é uma questão do lado. Então, assim, é muito impacto no final. Eu acho que isso é uma coisa que me levou desde o início, porque eu acho que eu enxergava que daqui eu conseguia ter mais impacto, fazer coisas de mais impacto que no meu próprio laboratório, mesmo se for difícil, porque se afastar do laboratório é difícil para qualquer cientista, eu acho. Eu fiquei pensando, provavelmente você conta assim, né? Contar é fácil, mas provavelmente foi uma decisão de um processo desafiador aí. Eu perdi semanas. Fazer um comentário? Claro. Contar uma história. Quando eu comecei a equacionar e a pensar nessa fundação que ia trabalhar com pesquisa para embasar políticas públicas, eu conversei com várias pessoas. E de fundações, de grandes fundações aqui no Brasil. E uma delas falou para mim, não, Zé Luiz, acho ótimo. Difícil você convencer as pessoas que isso é um projeto social. Porque exatamente isso. Uma fundação que, no nosso caso, também tem um endowment. O endowment é alimentado pelo hospital, né? Uhum. Que vai fazer pesquisa para embasar políticas públicas, as pessoas não estão preparadas para entender isso. Eu acredito. Hoje em dia, muito mais do que na época. Uhum. Mas ele falou, e era uma pessoa de uma grande fundação. E era. Eu conhecia. É cultural, né? É uma mistura de cultural, tem uma coisa de visão de curto prazo e de tudo bem, né? Reconhecer aqui a emergência de alguns problemas que a gente tem aqui no Brasil, né? Meio que o incêndio que a gente tem, mas acho que reservar alguma parte da energia, né, e do recurso para olhar como trazer soluções mais estruturantes, eu acho que foi o que o Hugo trouxe aqui, né? Como a ciência gerando impacto não só imediato, a filantropia gerando impacto não só imediato ali, né, para resolver a fome, cuidar da educação, mas também construir bases para uma sociedade melhor, né? Seja direcionando políticas públicas, seja o que a gente acaba falando muito na Wilinka, né? Olhando para o desenvolvimento de soluções e negócios também, né, para problemas que a gente tem visto, enfim, soluções climáticas, etc. Então, a ciência ela é uma das únicas fontes de informação que tem um compromisso com a verdade e com esse estado da arte das coisas, de como as coisas podem ser feitas. Então, a gente precisa aproveitar ela mais para gerar impacto, assim. Faz todo sentido. E também o Hugo trouxe a questão da divulgação científica, que eu acho isso, assim, genial. Eu tenho visto isso mais nos últimos tempos, tenho visto o trabalho que o Serra Pilheira tem feito nesse sentido, mas também tenho visto já em alguns editais, né, da FAPESP e outros, colocando um recurso no edital para que seja feita. Isso é talvez um primeiro passo, né, para que, no mínimo, o que está sendo feito na ciência chegue para as pessoas. Mas, enfim, só queria comentar isso. E
Agora, eu queria aprofundar um pouquinho mais. O Hugo trouxe na primeira fala dele da importância da filantropia para fomentar essa ciência mais arriscada, né? Mais disruptiva, alguma coisa assim. Eu queria aprofundar nesse ponto. Qual que no ponto de onde na ciência a filantropia faz sentido, né? Como, pensando no seu trabalho hoje com Serrapilheira, como que vocês têm definido qual é a boa ciência para se apoiar? Ela é justamente uma ciência que, para a gente, uma boa ciência é justamente, assim, não é um julgamento, né? A boa ciência para o Serrapilheira financiar. Isso não significa que é a única boa ciência que existe, evidentemente. Exato. Mas para a gente ela tem que ter efetivamente um grau de risco, de ousadia. E aí é interessante entrar no nosso site, porque a gente produzimos vários documentos para explicar o que a gente chamava risco, né? Porque risco é uma palavra muito mal definida, né? Cada um tem uma percepção do que é risco. Para vocês terem noção, quando a gente começou a dizer, a gente convida projetos mais arriscados. Tem pessoas, por exemplo, na ecologia, tem pessoas que escrevem: eu vou pegar meu carro para ir até o campo, posso ter um acidente, então é um risco. Nossa. Assim, entendeu? Não, é mesmo. Mas a gente está falando de risco conceituais, né? De realmente tomar um risco conceptual. Não é um risco... É ousar fazer uma pergunta que é difícil porque você acha que você tem uma ideia, uma hipótese ou uma técnica que realmente vai te levar a responder uma pergunta que outros não conseguem responder. Então, quando tem todos esses ingredientes, isso tem cara de um projeto que é interessante para a gente. Então, tipicamente, a gente não precisa de muitos dados preliminares, normalmente é assim, né? Para justificar um projeto, você precisa mostrar todos os dados preliminares que sugerem que a sua pergunta é boa. Mas, na verdade, quando você vê todos os resultados preliminares, a resposta à pergunta ela já está quase nos dados preliminares, né? Não quase, mas 80% da resposta está lá. Então, a gente muda um pouco essa regra. Tem dados preliminares, você pensa, isso te faz pensar que alguma coisa poderia ser interessante, você faz uma proposta, uma pergunta, e você traz elementos. O que mais interessa a gente é como que você faz uma pergunta ousada. Isso já é muito difícil, né? Fazer uma pergunta ousada é algo extremamente difícil. Então, isso é o primeiro passo. Uma vez que você fez isso não é o suficiente. A gente não vai financiar alguém que fala, eu vou resolver a questão conjecturas e não sei o quê. Isso não basta. Você tem que explicar minimamente o que você acha que você tem em mente que realmente pode fazer a diferença. E, na verdade, na aplicação do Serrapilheira, você tem que responder algumas perguntas que justamente vão nos indicar essas coisas. Que grau de ousadia, que tipo de resposta você está procurando, e por que você acha que você vai conseguir descobrir uma coisa que outros não conseguiram. Então, são esses elementos em todo que a gente toma em consideração. Quando a gente está falando da avaliação científica, né, meramente científica, mas pode ter outros parâmetros. Quando a gente tem chamadas que olham para um público mais específico, nós temos chamada para postdoc negros e indígenas, então, evidentemente, tem recorte social. Mas aí são outros critérios. Estou falando do risco científico meramente aqui. Eu ia comentar, tem também um viés, pelo que eu percebi, aí você me corrija se eu estiver errada, que é essa questão de atuar também na inclusão na ciência, né? Sim. Além disso, olhando para a ciência, esses são os critérios do Serrapilheira. E olhando para o pesquisador? O pesquisador, para a gente depende. Então, tem chamadas que são especificamente chamadas de inclusão. E tem outras que são assim, meramente científica.
a gente presta atenção sempre, porque quando nossas chamadas são muito difíceis, né? Porque a gente recebe centenas de projetos, nós vamos financiar 10, 12. Então é muito duro. Então o que acontece? Normalmente a gente tem imediatamente 2 ou 3 pessoas que se destacam muito, né? E depois que, para fazer a distinção entre o número 3 e o número 12, um vai ganhar um grant, o outro não, é muito difícil. Então, a gente faz primeiro a seleção científica. Uma vez que a gente tem um grupo que a gente considera cientificamente bons, a gente olha dentro do grupo para compor um grupo que seja o mais diverso possível. Por que isso? Porque a gente acredita muito que a ciência, e aí volta a que você estava falando sobre a divulgação científica, ela precisa ter a cara das pessoas, porque senão é muito difícil você não parecer como algo muito longe do mundo. E você falou, é muito legal a divulgação científica, mas na verdade ela é vital. Quando eu era pesquisador, eu achava que o financiamento da ciência ele meio que era dado. Também era pesquisador na Europa. E, na verdade, eu aprendi depois que cada decisão de financiar, e a gente está vendo agora, por exemplo, nos Estados Unidos, né, são decisões políticas, não são decisões dadas, não é dado que vai ter orçamento para a ciência. Então, pesquisadores não podem esquecer nunca que quem vai decidir se vai ter dinheiro para eles ou não são políticos. Então, você vai ter que convencer, se não eles diretamente, as pessoas que vão eleger essas pessoas, né? Então, essa preocupação de ter uma ciência que seja, de ter grupo de cientistas que conseguem se comunicar bem, o que tem a cara do país, da onde eles estão, é muito importante. E outra coisa, aí depois eu acabo, a gente trabalha muito na inclusão mesmo, porque sempre existiu na ciência essa noção que existe uma tensão entre a excelência científica e a inclusão, né? Ou você abre mão da excelência para fazer inclusão, ou você faz inclusão e o contrário. A gente quer desfazer essa tensão. É difícil, mas é fundamental. A gente sempre diz, os cientistas negros que a gente seleciona no Serra-Pilheira, eles não são selecionados só porque eles são negros. A gente seleciona pessoas que são excelentes. Porque uma inclusão que seleciona pessoas mais ou menos é uma inclusão fracassada. É o pior que você pode fazer para a inclusão. Se você consegue fazer uma turma de pessoas indígenas ou negras ou com baixa renda e que esse grupo não é bom o suficiente, o pior é um desserviço enorme. Então, tem que fazer esse esforço, e isso demanda trabalho da nossa parte, financiadores, para ter certeza que esses grupos subrepresentados, eles são tão excelentes quanto. E aí, surpreender as pessoas e dizer, nossa, esses cientistas são realmente muito bons. E assim, sim, se começar a mudar a ideia, o preconceito dentro da academia, que é fundamental. Por isso que a gente não deixa de fazer isso. Sim. Super bacana. Tem esse papel a inclusão tem esse papel de pensar não só naquele grupo que está sendo tratado ali, mas como esse grupo ele constrói o futuro, seja como exemplo ou como cientistas que depois vão ter, talvez, condições de puxar essa agenda. Então, precisam ser excelentes, né? Exatamente. E nós temos vários mecanismos a respeito. Por exemplo, os grantees, a seleção da nossa chamada principal, que é somente ciência. O único critério de seleção é ciência. Quem ganha o grant do Serra-Pilheira ganha 70% do grant sem condição. 30% é condicionado à formação de jovens de grupo subrepresentado no grupo dele. Então, é um dinheiro que ele não precisa usar, mas se ele quer usar, ele tem que formar, Esse mecanismo tem dado muito certo, porque desses meninos que foram formados nesses grupos, hoje tem grantees do Serra-Pilheira, que ganharam com mérito científico, primeiramente. Então, é um jeito que a gente encontra justamente para desfazer um pouco essa tensão. E isso tem funcionado bem, eu devo dizer. E interessante desse mecanismo é que ele atende a outros objetivos do fomento filantrópico, né? Porque ele, quando coloca aí na pauta capacitar esses jovens,
você está também trabalhando, no final das contas, com educação, com geração de emprego, né? E talvez, o que a gente falou, né? Na possibilidade disso ser uma coisa de futuro, porque não vai ser imediatista, vai formar pessoas que vão possivelmente transformar as próximas gerações e suas famílias, né? Exato. Exatamente. E, José Luiz, você tem, né, o histórico aí bem grande desse financiamento, apoio aos projetos de impacto social, né? E já há algum tempo, mas agora até com o que a gente falou, né, do GEMA, que é o trabalho que você também está apoiando né, lá no Instituto de Estudos Aplicados da USP. Quando você olha, né, tudo que você viveu aí com esse apoio a projetos de impacto social e esses projetos de apoio à ciência, quais são as particularidades dos projetos que apoiam a ciência, além da questão de você ter que justificar por que você está apoiando, né? Aquilo que eu comentei, quando a gente pensou na fundação, a gente não imaginava que ela ia crescer e ter dinheiro para fazer todas essas coisas. Vou citar também outra historinha de uma pessoa que o Hugo conhece, que é o professor Antônio Coutinho. Ah, sim. E ele deu alguma assessoria para a gente. E num determinado, há muitos anos, porque a fundação, essa parte de pesquisa, tal, eu diria que ela começou no Covid. Assim, a gente ter os pesquisadores mesmo, porque tem os médicos do hospital que fazem pesquisa, mas a gente fez uma área de pesquisa que hoje tem 6 labs aí, desde pesquisa para conhecer o terceiro setor até áreas que dão, vamos dizer, apoio para pesquisa e para as áreas do hospital que não são médicas, então sociologia, antropologia, economia da saúde, etc., bioética. Então, tem esses labs que fazem, que tem lá um pesquisador. A gente funciona de um jeito diferente do que a Serrapilheira, né? A gente não tem editais, pelo menos por enquanto. Os projetos sociais, eles... todos os nossos projetos sociais a gente faz sempre com parcerias, né? E, se possível, envolvendo sempre a academia, o governo e o setor privado. E todos os nossos projetos, em princípio, eles deveriam gerar conhecimento. Nem sempre é possível, mas, em geral, um projeto social ele deveria virar um paper. E esse paper, para usar essa experiência do projeto social para divulgar, que é o ponto que está falando. A divulgação, isso é uma divulgação científica. Alguns vão para journals de ciências, outros vão para o blog, vamos dizer assim. Mas, de qualquer jeito, ele deveria gerar um paper, alguma coisa, um artigo que aquele conhecimento adquirido fosse difundido. Perfeito. Então, quer dizer, para mim é muito diferente fazer um projeto social de um projeto de pesquisa. Mas quando você consegue juntar os dois, é ótimo. E a gente vê os dois caminhos, né? O projeto de pesquisa que gera informação e aí pode ser divulgado, e um projeto prático que o projeto de pesquisa pode talvez fazer uma leitura que depois permita até replicabilidade, né? Que a ciência tem essa função também, né?
de fazer uma leitura verdadeira para permitir ser replicado. Tem muito isso, né? Quer dizer, muitas vezes um projeto social dá certo e você nem sabe e nem é analisado porque deu certo ou deu errado, vamos dizer, você muitas vezes não está preocupado nisso. Quando você faz já desde o início com esse intuito que aquilo vai ser divulgado, porque ele pode ser divulgado porque deu certo ou porque deu errado, você sempre aprende, né? Você muda um pouco a cabeça das pessoas, né? E essa coisa de buscar evidência, de buscar... Você dá um enfoque para o projeto social muito mais científico. E permite e aumenta o impacto, né? Aquele projeto social, ele, né, permitindo a replicabilidade, seja por outras fundações ou outros hospitais, ou para gerar uma política pública, porque ele é dado para a política pública também. Então, aumenta o impacto por meio da divulgação científica. Super bacana. Total. Acho que até puxando esse gancho de mudar a cabeça, né? E aí vamos pensando aí no futuro. E eu já até ouvi algumas entrevistas e imagino também, José Luiz, que é um pouco frustrante, né? Na hora que a gente tenta convencer os nossos pares, né? No seu caso, outros filântropos a fazer o mesmo. Mas com essa tua experiência, né, de apoiar esses projetos de pesquisa, esses laboratórios que você já apoia, já atua outros programas, como que você acha que outros filântropos poderiam entrar nesse movimento, né, olhar para a ciência? O que você acha que falta ser falado, que falta ser feito para convencer essas pessoas a olhar para a ciência? Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente acaba investindo bastante recurso é na estruturação desse setor, né? de filantropia e de ciência. Então, o GEMA, que você citou, é um dessas iniciativas, uma dessas iniciativas. Outra coisa que eu acho que a gente tem, o Hugo citou aí a Philanthropy Alliance, acho que, né? A gente está fazendo uma aliança entre centros de pesquisa ligados à saúde, né? Então, normalmente ligados aos hospitais. Então, tem o IDOR, tem o Sírio, tem o AC Camargo, aqui de São Paulo, mas tem o IMIP de Pernambuco, o IPRED do Ceará, e o Pequeno Príncipe de Curitiba. E uma vamos dizer, que a gente deve fazer esse ano, começou no meio do ano passado, essa aliança. É uma aliança informal, a gente não quis formalizar, até porque está muito incipiente, mas é de fazer uma visita a centros de pesquisas americanos, aí junto com a Philanthropy Alliance, de colocar os filântropos e os dirigentes de centros de pesquisa juntos e conhecer um pouco a realidade americana, que é muito diversa da nossa, mas entender um pouco como que eles fazem isso, como faz essa integração filântropo, cientista e o gestor do centro de pesquisa. Então, a gente está organizando uma visita lá para alguns lugares nos Estados Unidos para discutir, debater um pouco isso.
uma missão, né? Depois você conta pra gente como foram as impressões, estamos curiosos, né? Porque acho que é sempre assim, né? Às vezes eu já conversei com alguns filântropos focados para a ciência, eles falam assim, mas Isadora, como que eu vejo o palpável, né? Assim, o resultado, eles têm um pouco assim dessa dúvida, né? Então é bom trazer esses casos. Do José Luiz. E Hugo, e você, o que você acha assim, de oportunidades para ampliar esse apoio filantrópico, né? Como que você enxerga? A Ana, você comentário da divulgação científica, né? Que é um pouco que o José Luiz falou do cientista se mostrar até para ter essa proximidade, mas me traz aí um pouco mais da sua opinião. A minha impressão é que investir na ciência, eu acho que ninguém, a minha experiência, né, conversando com pessoas que potencialmente poderiam doar para a ciência de uma forma ou de uma outra. Primeiro, eu acho que os exemplos que já existem são muito importantes, né? Então, o que o José Luiz faz na fundação, a Ciência Pioneira agora da Rede D'Or, o Serrapilheira, são instituições que mostram que é possível. É muito importante da gente comunicar bem sobre nossos grantees, o que eles fazem, a descoberta, porque é isso. O investimento na ciência não tem retorno imediato, portanto, ele pode ser um pouco frustrante. Então, é importante que as pessoas que já investem mostrem que tem retorno, sim. E ilustrar isso da melhor forma possível. A minha sensação aqui no Brasil é que poucas pessoas não gostam da ciência. A minha sensação é que as pessoas gostam da ciência. É só que eu acho que a ciência dá um pouquinho de medo, porque é difícil. Você vai ter que lidar com academia, você vai ter que lidar com um monte de gente que tem opiniões fortes e você sabe que tem guerras. Então, assim, você vai montar um processo de seleção, como você vai ganhar credibilidade. Isso são questões, são questões para quem vai entrar no mundo da filantropia na ciência. Eu acho que o jeito de fazer isso da melhor forma é justamente se basear sobre coisas que já funcionam. Então, eu acho que o passo quântica é de passar de 0 para alguns, né? Como é o caso hoje. São poucas instituições, mas tem. E depois, eu acho que o esforço que o José Luiz e a Fundação está fazendo de estruturar a filantropia como se faz nos Estados Unidos é muito importante, né? De dar segurança aos filântropos, porque eles pertencem a um grupo, né? O Science Philanthropy Alliance, que é essa entidade lá nos Estados Unidos, foi fundamental para convencer o Zuckerberg e a mulher dele de investir pesadamente na ciência, porque eles deram uma segurança de um grupo de gente que já conheciam, então eles foram orientados, e eu acho que é importante ter uma orientação que não é interessada. Isso também eu acho muito importante. É muito importante você poder conversar com uma pessoa que se sabe que essa pessoa está aqui para ajudar mesmo, não para conseguir um grant lateral que ele vai poder... Porque isso, infelizmente, faz muito parte da vida das coisas. Então, essa ideia de ter um lugar sem fins lucrativos que está ali para ajudar a estruturar a filantropia científica, eu acho genial, porque isso dá uma segurança mesmo para quem estaria afim, mas talvez tenha medo, não sabe com quem falar direto. Então, eu acho que essa institucionalização da filantropia científica, acho que é um caminho absolutamente necessário. Perfeito. Não, maravilhoso. Uma outra coisa, sabe, que é mais estratégico, talvez, e que é interessante, mas o José Luiz já falou, mas investigar ou entrar um pouco nas pesquisas que ficam entre a ciência e outra coisa. Então, ciência, saúde, ciência, justiça social, ciência, bem-estar, ciência, porque algo mais climático, você diz? Climático também, porque esses assuntos, sim, são assuntos que conseguem mais filantropia, né? A gente vê, agora a gente está trabalhando um pouco com ecologia, com ciência do clima, os recursos filantrópicos para a questão climática é enorme.
Mas é isso, não é para ciência pura, é ciência com esse olhar. Então, também isso pode ser uma outra estratégia para trazer mais pessoas perto da ciência. Através da questão climática, através da questão da justiça social, eles acabam financiando um pouquinho de ciência e se familiarizam com o investimento na ciência. Eu acho que isso também pode ser um outro jeito de encorajar esse tipo de investimentos. Não, com certeza, foi ótimos pontos, maravilhoso. Inclusive, esse é o primeiro episódio oficial, né, dessa temporada. Os próximos a gente vai trazer um pouco como é fazer doação para universidades, como que é bolsa de estudo para pesquisadores, como que é para quem quer ajudar empreendedores cientistas. Então, assim, a gente vai tocar em alguns aspectos, né, ciência básica, ciência aplicada, o ecossistema da ciência, né, então... acho que são várias formas aí de que a filantropia pode entrar, mas hoje já tivemos aqui uma aula de pessoas que já fazem isso na prática, né? Então é muito inspirador mesmo. E a ideia também, assim como hoje nos próximos, é trazer, já seguindo a ideia do Hugo, do que pode estimular outros filantropos, trazer pessoas que já fazem, né? Filantropos e pessoas que estão, né, na gestão desse recurso, que já estão fazendo, e o que os motiva e os resultados que eles estão tendo disso, né? Isso mesmo. Bom, já infelizmente chegamos aqui ao final, acho que espero que seja só um início, né, de uma conversa. A gente também mantém vocês atualizados das nossas pesquisas aqui, do nosso caminho para trazer mais gente para essa conversa. E queria deixar agora uma palavra final de todos, Ana também, mas começando aí pelo José Luiz, para a gente finalizar, se tem algum site, algum conteúdo que você indica, e já te agradeço de antemão pelo tempo e por compartilhar aqui. Eu que agradeço, Isadora, Ana, pela oportunidade. Acho que eu e o Hugo, tanto as nossas instituições, lutam muito por divulgação, né? E esse tipo de divulgação, porque a divulgação não é só para o filântropo, é para o pesquisador também. Porque o filântropo tem as suas resistências e o pesquisador também, no nosso caso, quando a gente chama para trabalhar para nós e fazer, tem um preconceito, né? Porque a gente está muito acostumado com o financiamento público. Então, às vezes, não está no radar do pesquisador o financiamento pela filantropia. Então, evidentemente, o Serrapilheira é bem conhecido e tem os editais que são muito concorridos. Agora, nós que temos os labs e chamamos, às vezes, os pesquisadores, tem um certo... Será que eu vou receber uma bolsa de uma instituição? No meu caso, ainda tem o meu sobrenome, que ligam a banco, embora o Serrapilheira tenha também uma coisa com a família Moreira Salles, mas eles não têm esse viés de banqueiro. Mas tem tudo. Estou comentando isso. Não, mas é interessante você falar isso. Que existem. Né? Mas a gente precisa informar e ir derrubando esses tabus, esses preconceitos. Acho que para quem quiser se informar mais, pode entrar no site da Fundação. É melhor procurar por Fundação José Luiz Setúbal, é mais fácil do que eu ficar falando aqui o site. Sim. Não, mas a gente deixa na descrição também. Super obrigada, José Luiz. Obrigada mesmo. Junto com a dica do livro, né? Filantropia de Risco. Sim. O resumo. Sim. Boa, bem lembrado. E, Hugo, obrigada. Quer deixar uma palavra final, uma divulgação? Parabenizar vocês. Eu acho que vocês estão fazendo uma bela divulgação. Acho super importante. E a mesma coisa, se vocês querem ouvir um pouco mais sobre essa questão de risco que a gente falou,
Nós temos vários documentos sobre isso, questão da inclusão também, tudo no nosso site. E eu quero parabenizar vocês. Eu acho que esse trabalho é um trabalho de divulgação, ele é muito importante. E para entender o que eu estava me referindo, tem um livro que eu gostaria de... Vocês conseguem ver ou está do outro lado? Tá certinho. The Usefulness of Useless Knowledge. Uhum. Isso. É um livro do Abraham Fleckner, que foi o fundador do Institute for Advanced Studies em Princeton. E ele fala justamente sobre a necessidade de financiar conhecimento que, no primeiro momento, pode parecer completamente inútil, mas que, na verdade, é estruturante para a sociedade. Esse é um livro muito curtinho que vale a pena ler, para quem se interessa na questão filantrópica. Com certeza, ótima dica, já está aqui. E Ana, obrigada pela parceria mais uma vez, pela confiança. Para mim, só agradecer a parceria da Isa, agradecer ao José Luiz e ao Hugo também. Aprendi vários insights aqui também. Enfim, a gente com certeza vai se esbarrar mais para discutir essa agenda e fomentar essa agenda no país, né? Com certeza. Obrigada, então, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Perfeito, valeu. obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras. Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e ao Ilinka na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima.